ficar chorando no canto. É a sua avaliação. É a sua avaliação. Então me diz, o que vai acontecer? Olha, haverá reação, como houve em outra oportunidade, da sociedade. Nem todo mundo quer dar golpe. Não, me diz o nome de um grupo que vai reagir. Não existe essa mentalidade. Não há o que fazer. Pedir o Exército para fazer o quê? Ué? O que deve ser feito? Prender o ministro do Supremo Tribunal Federal? Se você quiser, eu respondo. Pode responder. É muito simples. Qualquer cidadão, inclusive, pode pedir a prisão de alguém que está cometendo um crime. Também está no texto constitucional. E é simples, Você não pode esperar que o Supremo Tribunal... Pede a qualquer autoridade policial. E o que diz? No caso, quando você tem conflitos entre poderes, diz que quem garante os poderes, o garantidor dos poderes, está lá dos poderes da lei e da ordem. Quem garante a lei é a força policial. Então os militares também podem atuar dessa forma, para garantir a lei. Se tem um ente que está quebrando a lei e agindo além da Constituição, não é que tem que, na minha opinião, não tem nem que pedir, tá? É obrigação das Forças Armadas. Tá escrito no texto, só existem para isso. Existem para quê? Tá escrito, não sou eu que estou inventando. Tá lá no 142. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Esses três. Então, pronto. Se tem um poder que está deixando de ser um poder constitucional e passando a ser um poder inconstitucional, o que está escrito na Constituição? Que tem uma força que tem que agir. Quem são? São as Forças Armadas. Então é isso que é o Mas nesse caso, se houvesse esse caso... Isso, Zé. Se houvesse esse caso, aí o presidente, vamos supor, seria uma GLO, garantia da lei e da ordem. Aí o presidente decretaria, teria que ser... Não necessariamente GLO. Eu não conheço outra maneira. É GLO. O Congresso teria que votar e agir setorialmente naquilo. Não necessariamente GLO. Não necessariamente GLO. Eu não conheço outro instrumento. Eu não conheço. Qual é o nome? O que você está falando que não faz? O que o presidente teria que fazer? Não tem um instrumento chamado GLO na Constituição. O artigo 142, que fala de garantia da lei da ordem, também fala de garantia dos poderes constitucionais. Então são três funções que as Forças Armadas têm. Uma é a lei e a ordem, garantia da lei da ordem, isso é GLO. Eu estou falando de outra aqui. Estou falando da garantia dos poderes constitucionais. Então, se você quiser uma sigla, é GPC, Garantia dos Poderes Constitucionais. Não é GLO, é GPC. E o que você está tendo hoje é isso. Hoje o que eu quero? O que eu, brasileiro, quero, Zé? Nem uma vírgula mais do que está no texto constitucional. Totalmente dentro das 4 linhas. Eu quero o meu direito à liberdade de imprensa. Eu não estou entendendo, porque você não fala claramente o que tem que ser feito. Quem vai usar isso aí para quê e contra quem. Você sabe por que eu não falo claramente o que pode ser feito? Não. Porque a gente não vive sob a Constituição, porque eu não posso falar. Se eu falar, eu vou trazer represálias para nossa emissora. Por isso que eu não falo, pô. Você sabe disso. Você participa dos grupos. Você sabe as entrevistas que a gente deixa de fazer. Você sabe as pautas que a gente corta. Você sabe disso. Essa é a vida como ela é. E eu só quero isso. Eu só quero o retorno à Constituição. Mas o que tem que fazer está muito claro. Eu já dei aqui o caminho. E se o chefe do Executivo, conforme a Constituição, decretar, as Forças Armadas devem cumprir. E não vai ser um textinho de 2 decisões, de 2 borra-botas do Supremo Tribunal Federal que decidiram, 2 ativistas que decidiram que eles são inimputáveis, que vai mudar isso. Não vai. Lamento, mas não vai. Se houvesse determinação do chefe do Executivo para agir, eu ainda garanto. A tropa agiria. Tem meia dúzia lá no alto comando, os seus nomes serão oportunamente citados, porque eu garanti aqui que eles vão entrar para a história como heróis ou como vilões, ou como frouxos. No tempo oportuno. Meia dúzia lá que não querem, não sei bem, não sei o que, deixa disso, talvez o remédio seja pior do que a doença. Frouxidão para inatividade. Mas também tem a responsabilidade do presidente. O presidente tem que agir, pô. Não tem que agir porque o Paulo quer, porque o povo quer. Tem que agir porque ele jurou cumprir essa porcaria dessa Constituição.
E o que diz a Constituição? A Constituição diz que eu tenho liberdade de imprensa. A Constituição diz que eu tenho liberdade de expressão, que não pode ter censura. A Constituição diz que o povo pode se manifestar e apresentar pacificamente as suas manifestações e as suas vontades. A Constituição diz que não existe crime sem lei que o anteceda. A Constituição diz que estabelece o sistema acusatório. A Constituição estabelece o direito ao habeas corpus. E aí? E se o Supremo Tribunal Federal decidir que ele não vai cumprir nada disso, como ele tem decidido? Quem que eu chamo? O Batman? Eu tenho que chamar as Forças Armadas. É claro que eu tenho que chamar as Forças Armadas. Por quê? Porque está escrito no texto constitucional. Mas não é uma opção. Não é, Paulo, vamos pedir, vou apelar para quem, se não for as Forças Armadas? O texto constitucional diz que é a elas. Vou apelar a quem? Ao Supremo Tribunal Federal? É uma loucura. O que eu não aceito, não consigo aceitar, é dizer o seguinte: não, é assim, é o Supremo Tribunal Federal que decide. Se ele decidiu que não, é porque não. E é isso. Então vamos lá, sim, senhor. Não. Porque se tem uma coisa que é importante é que haja justiça. A história precisa fazer justiça. O militar passa a vida inteira pensando, poxa, qual vai ser o próximo curso que eu vou fazer? Será qual vai ser o próximo batalhão que eu vou comandar? Poxa, eu sou coronel, será que eu vou conseguir a general? Tem uns que já sabem desde o início, tem uns que não sabem. Será que eu vou virar general de divisão? Será que eu vou virar general de exército? Chega no momento onde ele vira general de exército, ganha as 4 estrelas, aí ele só tem uma coisa à frente dele, a reserva. E quando ele vai para a reserva, ele só tem a história dele. A vida dele passa a ser frequentar os eventos de turma, o clube militar, os eventos... Ele vai ser sempre militar, né? Essa é a história que ele construiu. E é importante que os que construíram uma história de heróis entrem para a história como heróis. E os que construíram uma história de frouxos, que entrem para a história como frouxos. Então, o que é o papel do jornalista? Isso não se trata de gerar animosidade, nada disso. O papel do jornalista é contar a história. Contar histórias, contar o que está acontecendo. Porque eu sei muito bem que se o presidente for, as pessoas que estão com ele vão fazer. E eu duvido que os frouxos, que não foram corajosos o suficiente para fazer, vão ser corajosos o suficiente para enfrentar. E é por isso que eu digo, o presidente Bolsonaro conta com mais instrumentos nesse momento do que qualquer outro presidente já contou. Ele tem mais apoio popular e mais apoio dentro das Forças Armadas. Se não fizer, mesmo, claro, sob o risco, toda vez que você faz alguma coisa, você tem o risco. Se não fizer, também tem a sua parcela de responsabilidade. É porque você está dividindo o país em um lado só, tem um outro lado. Claro que haverá reação. Quem que vai atirar? Quem que vai reagir? Tô falando de força. Quem vai reagir? Vai ter notinha no New York Times. Vai ter notinha no New York Times. Assim. Vai ter a Globo rasgando os pentelhos à pinça. Vai ter jornalista na redação do Globo fazendo araquiri. A Miriam Leitão vai ficar chorando no canto. Sua avaliação. É a sua avaliação. Então me diz, o que vai acontecer? Olha, haverá reação, como houve em outra oportunidade, da sociedade. Nem todo mundo quer dar golpe. Não, me diz o nome de um grupo que vai reagir. Não existe essa mentalidade. Haverá de quem vai reagir. Paulo, tem essa avaliação, inclusive, você sabe disso, porque você tem fontes militares, existem essas avaliações. Eu pergunto a elas também, elas não conseguem me responder. Mas tem avaliações. Eu não sei quem que vai reagir. Já me falaram, vou dizer o que as fontes militares me mas eu não acredito nessa possibilidade, não acho que vai chegar a isso, e você disse muito bem, o papel do jornalista é contar a história e não fazer a história. Se você se compromete a fazer a história e tomar frente numa revolução, você deixa de ser jornalista e vai ser revolucionário, que eu acho que é possível e já aconteceu várias vezes na história do Brasil e do mundo. Ô Paulo, eu concordo. Eu só querendo saber quem vai reagir. As fontes militares que o Zé Maria me diz, dizem que vão reagir. O PCC, o Movimento dos Sem Terra, as Farc. Eu falo, que reajam. As Forças Armadas existem justamente para mandar esses de um lugar daqui para um lugar pior. Não é sangue, isso não é sangue. Se a reação é desse...
Aí você me desculpa, quando vieram me falar, teve um militar realmente me falou isso. Aí eu falei assim, mas vocês estão aí pra quê? Não é pra pintar meio fio e árvore, né? Então, se na hora se vocês vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, passa o cerol, pô. Vocês são treinados pra isso. Vocês passam a vida dizendo que vão fazer isso. E eu duvido que haja reação de irmãos de pátria. Eu duvido que a reação que vai ter é essa que eu estou dizendo. Tem gente que pensa em reação internacional. Pelo amor de Deus, o mundo é refém do Brasil. O mundo é refém do Brasil. O Brasil alimenta o mundo. No dia que a Europa, nós não vamos mais comprar. Outro dia, uma pessoa muito importante, eu não vou citar aqui quem, numa dessas discussões falou, na hora que os americanos fecharem o WhatsApp, a população, em retaliação, a população vai se revoltar. Que americanos fechar o WhatsApp? Americano não vai fechar o WhatsApp porcaria nenhuma. O WhatsApp é uma empresa privada. Vai fechar o WhatsApp, o americano vai fechar o WhatsApp, o americano fecharam o WhatsApp na Rússia. Quem fecha o WhatsApp, vocês sabem quem é? Quem fecha o Telegram? Quem fecha o Getter? Quem fecha o Telegram é o Xandão, pô. Então, retaliação. Eu sempre falo isso, não tem retaliação. E outra, não é para fazer e perpetuar ninguém no poder, é para restabelecer a Constituição. E quem que vai legitimar o novo poder? O voto, pô. O voto de uma eleição em que a população confie. Não é possível, não existe uma pessoa hoje que eu conheça, de nós aqui, das pessoas que discutem esse tipo de coisa, que queiram uma junta militar, um governo militar, um golpe, o Bolsonaro se perpetue no poder. Pelo amor de Deus, eu quero que o Bolsonaro vá para onde ele quiser. Eu quero o texto constitucional, só isso. Eu não acho pedir muito, né? Eu acho até que o momento de fazer era agora, tá? O momento de fazer era agora, amanhã. Você quer saber? Fazer o quê, Paulo? Fazer o quê? Fazer valer cumprir o texto constitucional, Zé, o que eu estou dizendo desde o início. E mais do que isso eu não posso dizer, e você sabe por que eu não posso dizer. Mas fazer valer nada fora das 4 linhas. Nada além das 4 linhas. Nada além do que está escrito no texto constitucional. Nunca. Só sob nova Constituição. Se tiver uma nova Constituição, vale o texto da nova Constituição. Mas enquanto estiver valendo essa, a regra do jogo é essa. Pois é. E eu não quero, ninguém pode poder mais. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Bolsonaro. O dia que o Bolsonaro tomar uma medida fora das 4 linhas constitucionais, eu vou sentar do outro lado do balcão e vou falar assim, não, isso está errado, restabeleça a Constituição. Porque hoje, na inação, as Forças Armadas estão a serviço de quem? Não é mais do povo, que estava na porta dos quartéis. Alguns não servem mais ao chefe do Poder Executivo. Então servem a quem? Servem ao Supremo Tribunal Federal, que é quem dita tudo no país. Vocês já conversaram com o advogado recentemente? É uma coisa impressionante. E não é só no nível do Supremo Tribunal Federal. O problema da juristocracia no Brasil, ela está em todos os níveis da justiça. O Supremo Tribunal Federal é simplesmente o mais poderoso destes órgãos. Tá? Mas se vocês conversarem hoje com o advogado, vocês vão ver o seguinte, ele vai falar, a lei diz isso, mas o juiz pode decidir o que ele quiser. Você pergunta se na China vale o império da lei. Vale o que o Partido Comunista Chinês decidir. Vale o que o Xi Jinping decidir. Um dia, o Jack Ma, dono do Alibaba, começou a falar do AliExpress, do Alibaba, ele começou a falar umas coisas que o Xi Jinping não gostou. Em 3 semanas, a empresa dele, que era a maior empresa da China, estava dividida em 4. Por quê? Estava na lei? Não, o Xi Jinping decidiu. Quem que age assim? Quem é hoje no Brasil que age à margem da lei? Se alguém fala mal dele, ele vai lá e rasga a lei. Vocês não estão vendo que a gente está vivendo exatamente a mesma coisa? Você tem medo de... Alguém aqui tem medo de falar mal do Bolsonaro? Ninguém aqui tem medo de falar mal do Bolsonaro. Alguém aqui tem medo de falar mal do Xandão? Quase todo mundo tem. Alguém tem medo do Bolsonaro censurar alguma coisa que a gente vai falar aqui? Não vou falar daqui, não. Algum jornalista no UOL tem medo de falar alguma coisa sobre o Bolsonaro? Mal, bem, mentira? Não, né? Ninguém tem. Eles falam todo dia.
mentem o dia inteiro sobre o cara. Agora, experimenta falar uma verdade sobre o Xandão. Todo mundo tem medo. Algum deputado tem medo de falar mal do Bolsonaro? Não, falam todo dia. Algum deputado tem medo de falar do Xandão? Estão todos escondidos. Teve um militar, hoje é dia de inconfidências. Hoje vem um militar me falar assim, não conversei e tal. O problema é que o pessoal tá achando a classe política muito sumida. Carla Zambelli tá na Itália. Cadê o Nicolas? Cadê o Gustavo Gaia? Os campeões de voto, a própria Bia Kicis? Cadê essas pessoas que estão sumidas? Ricardo Salles? Porra, eu respondi pra eles, você tá brincando comigo? As pessoas estão com medo, porra. Claro que estão com medo. Estão com medo porque vocês fardados, estão na omissão de vocês servindo o outro lado. Então estão com medo de vocês. Em última instância, é o poder de vocês que vai valer. Estão com medo. Então, hoje, isso é só a prova da ditadura que nós vivemos. O artigo 142 é um artigo que rege o Ministério da Defesa, é um artigo simples. Uma criança de 14 anos que fosse alfabetizada de forma decente seria capaz de resolver a hermenêutica desse artigo. Não há grandes discussões. Agora, não vale nada o que está escrito. Vale a vontade do ditador, exatamente da mesma forma da China.